na abertura, pode ajudar muitas pessoas, né? A gente está num momento, eu disse, de incertezas. Essa crise econômica, com certeza, muita gente vai enfrentar dificuldades, muito comércio vai quebrar, muitas indústrias, enfim, novas pessoas vão ter que renascer, né? Novos negócios vão ter que renascer. A partir dessa sua experiência, você que trata com gestão de crise, tenho certeza que já encontrou muitas situações, talvez não como essa, né? De tamanha proporção, mas você lida necessariamente com crises. O que você pode trazer para a gente de esclarecedor que pode ajudar as pessoas que estão com muito medo, principalmente agora, Gabriel? Claro. Assim, né, Patrick, em primeiro lugar, explicar que, independente da minha profissão, do meu estudo, eu sou um ser humano que está impactado com essa crise. Ponto. Que também estou com meus medos, com as minhas inseguranças, com as minhas ansiedades, com as minhas perdas. Então, isso não faz de mim um lugar muito diferente disso que a grande maioria está vivendo. Mas acho que é importante contextualizar que toda crise ela tem um início, ela tem um fim e ela tem um aprendizado que a gente tira a partir da crise. E eu acho que isso que é importante a gente olhar, mas há um processo para ser feito de uma crise como essa que a gente está vivendo, que tem uma perda de saúde, em primeiro lugar, obviamente, uma perda econômica e uma perda emocional, que até essa terceira fase a gente fala menos, embora a gente sinta muito. E é por isso que eu acabei pegando, então, essa matriz, que é uma matriz da Universidade de Rochester, feita após 11 de setembro, que trabalha todas as fases emocionais de uma tragédia ou de uma grande crise. Foi usada para muitas coisas desde lá, né? Todo o trabalho de Brumadinho, que não faz tanto tempo assim, que é para nós do Brasil, foi baseado nessa matriz, e eu acabei adaptando ela a processos de crise com que eu já trabalho, crise de empresa, crise de família, que eu atuo bastante, e agora acho que na questão do coronavírus foi bastante válido poder trazer isso. Como ela é uma matriz um pouco maior, eu acho que é importante dar alguns pontos, mas principalmente para os nossos espectadores aqui, entender que há um processo andando e que nós estamos ainda dentro dele, muito no meio dele ainda. Né? Mas basicamente, os pontos principais que é legal entender é que existe uma fase da ameaça, onde nós havíamos a informação na China, na Itália, e onde a gente já se divide ali, os que acreditam que a crise vai chegar, os que acreditam que a crise não vai chegar, há a crise em si. Desta crise, que é no momento que o meu microsistema foi impactado pelo coronavírus, e a gente teve ali as fases, cidades chegaram um pouco antes, um pouco depois, enfim, mas todo mundo chegou, há uma negação e um pânico. Então, onde tinha pessoas extremamente ansiosas, e pânico é uma ansiedade ainda mais elevada, e a ansiedade é sempre uma emoção futura, é aquilo que a gente acredita que vai acontecer. Então há uma projeção, vai morrer 1 milhão de pessoas, vai todo mundo passar fome, minha família vai morrer, meu negócio vai quebrar. Já é um nível exagerado de projeção futura, que gera pânico. Ou a gente teve aquele grupo que negou. Essa crise não chegou, essa crise não é nada, né? Ou seja, que desqualifica a mensagem de quem está preocupado. Desde o processo a gente entrou numa fase de desorientação, nós não sabíamos o que fazer, uma crise nova, então vai para a quarentena, bota a máscara, tira a máscara, abre a janela, fecha a janela, dá comida, não dá comida, dispensa funcionário, não dispensa funcionário. Nós entramos numa loucura de o que fazer com essa crise. Vivemos uma fase de altruísmo, o Brasil também já teve isso, então cheio de plataforma online, é curso de graça, é livro de graça, é yoga de graça, meditação de graça, seriado de graça. E a gente super idealizou que nós íamos fazer uma vida fantástica na quarentena, que eu vou emagrecer, eu vou meditar, eu vou ler todos os livros que eu não li, eu vou fazer todos os cursos que eu não fiz, eu vou brincar com a minha família o tempo todo, a minha casa vai virar um grande parque de diversões para os meus filhos. E isso não se concretiza. Ou seja, há um excesso bacana, é quase uma euforia dentro da crise, mas a gente não sustenta esse lugar. Né? Esse lugar, hoje a gente começa a ver as fases que começam a cair da curva, que é quando a gente começa uma fase de cansaço, que é mais ou menos onde eu acho que o Brasil meio que se encontra, onde a gente começa a perceber, não li os livros que ia ler, não vi os filmes que ia ver, não fiz o curso que ia fazer, engordei, comi mal, não meditei, não fiz yoga, não brinquei tanto assim com meu filho. A gente começa a desqualificar, entender essa idealização que a gente fez. Esse cansaço nos leva a um estresse, né? A gente começa a ficar estressado, até porque há um distanciamento social, e há uma raiva, que eu acho que a gente está vivendo muito forte no Brasil, porque a raiva são divisões de opiniões, pessoas muito convictas, nós contra eles, eu contra você, como se existisse um método certo e um método errado. E a gente ainda vê muitos debates promovendo isso, quem está certo, A ou B. Isso gera raiva, e não é bom isso. E lá bastante a gente está sendo raiva com amigos e brigando no grupo de WhatsApp, e brigando nas redes sociais por formações de opiniões, né, que eu diria que é um ponto bem importante da gente cuidar nas equipes, nas empresas, né, para não fomentar esse processo de raiva
embora ele faça parte de um processo de emoções dentro de uma crise. Assim como a culpa. Seja a culpa da crise, e o Donald Trump chamou logo no início de vírus chinês, então já se estipulou quem seria o culpado. Seja uma culpa uns aos outros, viu, te avisei, te falei e tal, ou a culpa interna, que eu vejo duas culpas muito fortes atualmente acontecendo com as pessoas. A primeira se eu tivesse criado serviços online, essa hora eu teria uma renda. Né? A outra culpa, se eu tivesse guardado mais dinheiro e gastado menos, eu agora estaria mais tranquilo. São culpas que ainda não nos levam para um plano de ação. Essa culpa, essa raiva e essa culpa, que é onde eu acho que nós estamos no Brasil, entre estresse, cansaço, raiva e culpa, eu diria que esse é o bloco que nós nos encontramos no Brasil. Depois vem a tristeza, que é quando a gente começa a ter a noção mais real das perdas, e a gente para um pouco com essa discussão e vamos para uma fase mais triste. Essa tristeza vai nos levar para o luto coletivo, que isso com certeza o Brasil ainda não chegou, que é o sentimento de, cara, perdemos todos. Vamos parar de discutir quem está certo e quem está errado, vamos parar de dizer ciência versus economia, vamos parar de dizer A versus B, eu contra você, e vamos entender que todos nós perdemos. E aí a gente vai vendo como se acompanha na Espanha, na Itália. Eu tenho cliente que mora na Espanha. O que a gente vai vendo? Vai chegando o luto coletivo, as conversas vão diminuindo, os grupos WhatsApp vão diminuindo, aquela interação de cantar na janela, que é lá na fase do altruísmo, vai diminuindo, e a gente vai ficando triste. Que é o meu ponto de vista, se eu estiver fazendo a leitura correta, é para onde a gente está caminhando nas próximas semanas no Brasil. Você já vai baixar a interação social, temos que ter um cuidado para não ter pessoas entrando em processo de depressão, mas ele é o fundo do poço em termos emocionais da matriz, e ele precisa acontecer para que daí para frente a matriz, emocionalmente falando, ela comece a subir. Porque a gente tem a primeira etapa dessa subida, que é a aceitação. Não tem como voltar atrás, as perdas aconteceram, seja ela de vida, seja ela econômica, as perdas aconteceram, e aí começamos então um processo colaborativo de construir novas ações, novos debates, eu estou encurtando aqui, para que a gente então chegue lá no fim, que é o novo sentido, que é quando a crise ganha um novo sentido, que esse é o final da matriz. É só no fim de uma crise que a gente olha para trás e fala, puxa, mas ela foi importante por isso. E aí se criam novos processos, novos valores, novas referências, novos protocolos. E é importante lembrar que 11 de setembro mudou uma série de coisas com relação às relações internacionais, com relação aos sistemas de voo, mas não mudou 12 de setembro. Isso levou um bom tempo para ter um processo para isso. Quer dizer, mas a parte que nos alivia é que tem um fim. É interessante, acho que perfeito essa linha de raciocínio, né? Que acho que é nada mais humano do que isso que você tá passando, né? Assim, a grosso modo, Gabriel, vai melhorar, mas antes piora. Seria mais ou menos essa uma linha, se a gente pudesse... Seria mais ou menos essa linha. A gente ainda deverá viver mais fases de raiva, que eu acho que a gente ainda não viveu toda, que tinha que viver, e ainda teremos muito mais tristeza pela frente. E eu acho interessante... Mas melhora depois. Desculpa, eu queria que você concluísse, mas assim, eu acho muito interessante que você trouxe o exemplo, a gente está falando de 11 de setembro, mas vamos trazer um pouquinho aqui para o nosso quintal, né, para o Brasil recente, que eu acho que é um exemplo muito interessante, que é esse adoecimento mental a partir da tragédia lá de Brumadinho, né? Acho que você falou. Porque eu estava até lendo. Brumadinho ficou distante. Diga. Eu estava até lendo um pouquinho sobre isso, até para me preparar nesse papo aqui contigo, que acho que foi até uma entrevista, se não me engano, do secretário de saúde do município, que ele fala, né, que aumentou agora, depois de um tempo, aumentou, né, o crescimento de suicídio, tentativa de autoextermínio, que a gente vai passar nessa situação há pouco que você mencionou, o aumento do consumo de antidepressivo, quer dizer, tem aí um exemplo, claro que a gente está numa outra dimensão, né, nisso tudo que está acontecendo, mas acho que é um bom exemplo, e acho que eu queria te ouvir também nessa questão, porque eu acho que serve como uma base, como um parâmetro para a gente ver por onde as coisas vão caminhar, né, Gabriel? Serve. A diferença de Brumadinho é que, assim, essa matriz ela só vale para quem está impactado no microsistema. Tá. Então, por exemplo, Brumadinho, para mim, por exemplo, eu moro em Porto Alegre. Brumadinho está muito longe. O máximo que eu tenho é uma empatia pela crise, mas eu não vivo ela. Perfeito. A diferença é que agora nós estamos numa crise que está todo mundo vivendo. É uma crise muito democrática. Pegou o rico, o pobre, interior, capital, pegou todo mundo. Mas sim, concordo contigo que dá para a gente entender, porque é a mesma matriz, a gente entende a lógica, que agora ficou mais volumoso.
Mas o que acontece? Essa fase de tristeza que tu citou agora aí, ela é mais, ela começa a encaminhar para o fim da parte ruim, que é essa tristeza. Depressão, suicídio, silêncio, afastamento, preguiça, desmotivação. Mas ela é um processo. Só que nós no Brasil ainda estamos muito na raiva, na discussão, na formação de opinião, e está todo mundo muito ativo, e todo mundo acha que sabe qual é o caminho. Existem agora mentores e profetas para dizer como é que se faz uma crise dessas. A gente ainda está numa fase de muita troca, quando a depressão e a tristeza é um momento muito silencioso do processo. Então a gente tem que entender isso, que são fases naturais, não é à toa que se estuda isso, pelo menos aí, estamos falando há 19 anos, se estudando essas lógicas que acontecem na crise. Claro que o tamanho que tem essa crise é novo para todo mundo, né? Mas é uma ferramenta que a gente tem para ter um ponto de partida para nos orientar. Gabriel, pra gente estamos caminhando aqui pro fim do nosso bate-papo. Quem quiser conhecer um pouco melhor esse trabalho, eu estava dando uma olhada ontem no material que você mandou, né? Parece até um gráfico de eletrocardiograma, né? Esse sobe e desce. Acho que isso tem um pouco a ver com a própria vida, né? Acho que tem altos e baixos. Acho que não tem certo e errado. Acho que o legal até do dia como hoje, né? A gente começou entrevistando o Dr. Fernando Maluf hoje, depois a gente passou por um médico especialista em medicina esportiva, nutrólogo também, e agora te ouvindo, é muito interessante, né? Porque acho que cada um reage de uma maneira, né? Mas tem sempre um fio condutor que é esse lado muito humano, né? Que acho que nos une e acho que tem maneiras e maneiras de encarar, e eu acho que eu estava, para a gente encerrar efetivamente, olhando o gráfico que você me mandou ontem, é muito interessante mesmo, né? Que a gente vai passar nessas fases, né? Não tem muita saída, mas que não tem muita saída agora, mas em algum momento isso ali na frente virá e vida que segue, né? Eu, enfim, queria só te ouvir e quem quiser conhecer um pouco mais esse trabalho, que é baseado cientificamente, é muito legal, né? Você até falou o nome da universidade, agora me fugiu aqui, mas quem quiser conhecer o seu trabalho, enfim, qual que é o caminho, enfim, vamos lá. Legal, mas assim, antes, Patrick, tu falou a verdade, o gráfico ele tem um sobe e desce, e essa é a vida, né? Então, se não adianta alguém, Gabriel, nessa crise eu ando meio bipolar, porque eu troco de opinião. Não, isso não é patológico. Trocar de opinião, porque de manhã eu tenho uma notícia boa, de tarde tem uma ruim, e a gente sobe e desce. Essa é a vida real, né? A patologia, bipolaridade é outra coisa, não vamos misturar, super concordo contigo, esse é o nosso dia a dia, numa crise que a gente não conhece, mais ainda, né? Então, tem esse aspecto aí que é importante da gente falar. Outra coisa nessa linha que tu trouxe, falando rapidamente, é a capacidade de ser um pouco mais empático. O Brasil é muito ruim de empatia. Então, a gente não desqualificar, a pessoa está triste, está com raiva, sabe, que bobagem, que exagero, sabe, essa hora a autoajuda não é muito válida, sabe? Vamos lá, levanta aí, bate no peito, diz que você é campeão e a vida mudou. Não, cara, aceita a tristeza, aceita a raiva, ela faz parte desse momento. Né? E sobre a sua pergunta, Patrick, assim, a rede social que eu mais uso é o Instagram, @GabrielCarneiroCosta. Lá tem 3 ou 4 posts meus falando da matriz, mas eu acabei fazendo um vídeo narrado no YouTube, Gabriel Carneiro Costa também, que mostra a matriz e uma narração minha por cima, explicando em detalhes a matriz. Legal. Então quem quiser, no Instagram é o Gabriel Carneiro Costa, né? Tá lá o material, e também no YouTube tem esse vídeo. É um trabalho muito interessante. Eu dei uma olhada ontem, acho que pode ajudar muita gente nesses momentos aí de tantas dúvidas, de tantas incertezas. Acho que você foi muito feliz quando você também trouxe essa questão de... Parece que hoje a gente tem solução fácil para tudo, né? Você vai numa livraria ali, o que está ocupando são os livros de autoajuda, aqueles que vendem milhões, e às vezes a vida não é nos atrás, né, que as coisas acontecem. A gente... Sabe, Patrick, você tem que ter cuidado para daqui a pouco não ter assim, 7 passos para suportar o coronavírus. Eu acho. Sabe, cara, a gente nunca viveu o coronavírus, a gente não sabe esses 7 passos. Nós estamos debatendo cada um com as suas especialidades. Exato. E eu acho que tem muito a questão também, e isso eu falo muito também no meu caminho, nos meus textos, por onde eu tenho atuado ultimamente, que tem a questão do tempo, né, Gabriel? Acho que o tempo é senhor da razão, é um clichê, mas ele é muito sábio, né? A gente tem tempo, a gente tem maturidade, não adianta a gente querer acelerar os processos. Eu acho que tem um olhar aí que é interessante. Eu até gosto de usar a matriz para isso, mostrar, cara, não adianta a gente querer ficar pulando etapa. Ela tem uma lógica, ela vai ter que se cumprir, mesmo com a parte ruim, ela vai ter que se cumprir.
Sem dúvida nenhuma. E vê, né, Patrick, quem já passou por crise de casamento, crise financeira, crise de carreira, já viveu essa matriz também. Exato. Na sua micro-sociedade, mas já viveu. A matriz se estende, acho que para todas as complexidades da vida, né? Eu acho que não tenha dúvida. Para todos. Gabriel Carneiro, muito obrigado pela entrevista, pelo ótimo papo, enfim, trazendo informações importantes aqui para os ouvintes e para os internautas. Um abraço, querido. Obrigado, até uma próxima. Um abração. Agora